Aleluia. Pode colocar aí. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Versículo 22, minha versão é NAA. Diz assim a palavra de Deus: e agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer. Senhor meu Deus, estamos aqui, Pai, para fomentar a Tua palavra, para trazer as boas novas aos presentes, às pessoas que nos ouvem, a mais de 100 cidades que estão ali conectadas ao vivo pela TV Cidade Verde. Que o Senhor venha falar a corações, que o Senhor venha nos usar nesta noite. E a igreja diga: pode se assentar, amados. Se eu pudesse dar um nome a essa ministração, eu ia falar impelido pelo Espírito. Queridos, a vida do apóstolo Paulo, ela foi conduzida pelo Espírito Santo. E se você for analisar em Atos capítulo 20, versículo 22, amados, o apóstolo Paulo, ele chega até Mileto, verso 17, 20 e 17, o apóstolo Paulo, ele chega a Mileto, e diz a palavra que Paulo envia uma mensagem à igreja de Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrem com ele. Queridos, alguns estudiosos dizem: por que é que Paulo não foi para a igreja de Éfeso? Por que ele teve que ir nessa cidade, Mileto, perto, e manda chamar ali os anciãos? Eu já ouvi diversas narrativas, ministrações, mas a Bíblia, ela não diz o porquê. Mas uma de que me chamou muita atenção é que Paulo quebrou um paradigma ali em Éfeso. Ali tinha uma deusa chamada Diana, e Paulo, ele destrona essa crendice, essa situação, e ele ajuda a implantar uma igreja que não é em Jerusalém, não foi em Antioquia, mas a igreja primitiva, dizem os historiadores, que foi Éfeso, né? Então, ele, para não tumultuar, porque a mensagem do apóstolo Paulo era uma mensagem tremenda, então ele vai numa cidade para não trazer um alvoroço. Ele diz: olha, eu não quero falar com o povo de Éfeso, eu quero falar com a liderança de Éfeso. Então esta palavra,
é para quem anda de joelho e que deseja morar no céu. É para cidadão que, embora está no mundo, mas não é e não pertence a este mundo, porque, segundo a palavra que foi lida aqui pelo pastor Ivo, outrora, noutro tempo, lá na própria carta que Paulo escreve aos Éfesos, diz que nós éramos passado, Efésios 2 em diante, fala que nós andávamos segundo o desejo que está aí o carnaval, o desejo da carne. Mas agora, não. Agora nós fomos libertos. E eu quero trazer, parafrasear, porque me deixaram pouco tempo, apenas 1h e pouco. Eu quero aqui, Efésios capítulo de número, Atos capítulo 20, versículo 22, e vou ler mais alguns versículos para vocês entender essa mensagem. É uma introdução, pastor Wever, naquilo que Deus quer falar conosco. O apóstolo Paulo, segundo Festo, um pouquinho anterior, diz: olha, esse homem não tem culpa de nada, mas ele deseja ir para Roma, para a Itália, né? Então, já no final do seu ministério, então o apóstolo Paulo, o tempo todo ele inicia: olha, eu tenho que ir para Macedônia, porque ele foi impulsionado aí a Macedônia, e aqui, ele impelido pelo Espírito, ele estava indo para a direção aonde Deus queria que ele estivesse. Ele para e ouve alguma coisa acontecendo com a igreja de Éfeso, aí ele volta e diz: olha, chama a direção dessa igreja, eu preciso falar algo para vocês. E o versículo 23, exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura prisão, sofrimento, estão à minha espera. Querido, Deus fala com este homem e diz: olha, você vai passar de cidade em cidade, você vai passar por isso, vai passar por aquilo, mas fique tranquilo, eu estou contigo. E se você ler com seu raciocínio, com seu intelecto, amados, é difícil você ser crente. Não vou iludir aqui não. Porque hoje, o evangelho que as pessoas querem ouvir é que receba. Toma aqui. O que você quer, o que você deseja. Esse nunca foi o evangelho. O evangelho é eu receber de Deus a salvação, dons espirituais, prosperidade, e servir, e ser útil ao que Deus quer que eu faça. E este homem, que era outrora perseguidor da igreja, Deus acha graça nele e diz: olha, eu preciso que você vá implantar algumas igrejas para mim, mas não vai ser fácil. Então a obra de Deus não foi fácil, não é fácil. Qualquer coisa que você se predispor a fazer na igreja, você vai sofrer algum tipo de situação, amados. 24, Atos 20, 24, versículo. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi
do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vocês em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Olha que intimidade esse homem tinha. Olha, eu não vou voltar mais aqui. Vai acontecer algo comigo? Assim, assim. E aqueles homens começaram a se entristecer porque eles amavam o apóstolo Paulo. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de anunciar o plano de Deus. E o versículo 28, queridos, grife esse versículo, leia esse versículo, viva esse versículo. Cuidem de vocês mesmos. Primeira situação. A quem Paulo estava falando? Para líder. E de todo rebanho do qual o Espírito Santo os colocou como bispo. Então, amados, essa é uma palavra para pessoas que já entenderam o Evangelho. E já está de uma maneira ou outra servindo a casa do Senhor, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Em cima, eu não vou entrar na mensagem, essa mensagem chama-se Conselho de Deus. É uma das mensagens que há 30 anos eu prego ela. Paulo exorta a igreja, uma das igrejas mais espirituais, dizendo: olha, vai vir lobo aí no meio de vocês, cuidado, mas eu não quero, eu quero só que vocês entendam uma coisa. Eu estou falando de um homem que era guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Atos capítulo 27, versículo 1 a 8. Essa é a mensagem desta noite. Alguém fala assim: o pastor Adilson usa tablet. Irmãos, eu tenho o tablet, a Bíblia, o celular e o caderno. Mas eu não consigo. Eu acho bonito. Acho lindo, maravilhoso. O presbítero Adelar faz as notações, pastor Web. Eu não consigo pregar com anotação. Se vocês olharem meu tablet, é só versículo. Não tem, não consigo. Está aqui, ó. Eu posso até dizer, o rodapé tem isso, tem aquilo, mas é como se o piloto de um avião, né? Quando vocês entram, tem algumas pessoas que é curiosas, né? Vamos lá na cabine, vamos ver lá. Eu não tenho muito essa curiosidade, viu, Cleto? Porque eu sou analista de sistema, e se eu bater o olho naquele painel ali, aí na minha mente eu vou falar: será que aquele reloginho está funcionando? Será que esse abençoado aqui sabe o que ele está fazendo? Ou ele vai precisar de um manual para... aquele relógio não está funcionando, o que eu faço? Página 247. Imagina, um avião acontece agora. Ontem eu vi lá que a turbina de um avião passou um pássaro, estourou, e o cara conduziu lá, né? Não sei se foi Califórnia, um desses lugares aí. Imagina o cara lá, né? Eu vou ver o manual. Não, ele é um piloto experiente. Cada um tem um estilo.
E eu já por diversas vezes falei, Senhor, deixa eu anotar aqui umas palavras bonitas. Não vai, amados. Ó, vou te ensinar a levantar o voo, mas lá em cima quem conduz sou eu. Então, queridos, Deus me dá os versículos, e eu coloco os versículos, porque aqui é o piloto automático. É Deus que vai trazendo, e às vezes eu quero sair, Deus fala, volta para cá e tal. Amém? Então, o que eu quero passar para vocês, embora eu esteja desde as 7 horas da manhã até as 4 horas da tarde, preparando isso aqui, mas recebendo de Deus, e passar para vocês o que Deus ministrou ao meu coração. E uma das coisas que quando Deus estava falando para mim, no capítulo 27, por que Deus manda o apóstolo Paulo para a Itália? E aí eu lembrei que todo o ministério do apóstolo Paulo, ele foi impelido. Vocês querem ver uma coisa? Não está ali. Atos capítulo 16. Eu vou olhar aqui. Olha aí para mim, Ever, rapidinho aí, porque isso é um fax, eu ainda estou na época de fax. Atos capítulo 16, quando Paulo quer ir para a Ásia, Atos 15, no finalzinho de 15. Vamos lá, Gabriel, você está olhando aí. Atos capítulo 15. Isso, a Bíblia aqui é uma Bíblia. Atos capítulo 15. Por que eu estou falando isso com vocês, amado? Porque às vezes você quer fazer alguma coisa, mas Deus te leva para outra. Capítulo 15. Dezesseis, 7. É que eu estou na Bíblia Batista, que eu não estou com a minha Assembleia Nacional, ela já ia responder rapidinho para mim aqui. Atos 16, 7. Irmãos, quando eu li isso aí, como analista de sistema, a primeira vez, eu disse, eu acho que está errado. Será que eu estou lendo? Aí fui conversar com um pastor, ele falou, não, está certo. Olha, o apóstolo Paulo, ele chegou a uma cidade, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Voltam 1 ou 2 versículos antes aí. Ah lá, já está lá. Fica nessa benção aí, varão. Não vou nem elogiar você, Gabriel, senão você vai. Impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra. E aí? Como é que Deus pode impedir alguém de pregar a palavra? Então, amados, tem muitas pessoas que chegam assim, ó, tem um cara ali vomitando, arrebatando, tem 3, 4, 20 demônios, vamos lá. Deus te mandou ir lá? Mandou? Vai. Se não mandou, vai orar. O Espírito Santo, Paulo queria pregar para judeu, para sinagoga, mas Deus disse para ele assim, ó, eu não quero que você prega na Ásia, eu quero que você entre na Europa. E dá uma visão para ele, e ele vai pregar na onde? Para Macedônia, querido, para Filipos, para Grécia, Europa.
Só que hoje nós sabemos que o Evangelho nasce, cresce de uma maneira tremenda. Ele nasceu ali naquela região, mas ele cresceu e fomentou na Europa. Deus já sabia disso. Vou voltar aqui na mensagem, Atos capítulo 27, versículo 1. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns presos a um centurião chamado Júlio. Embarcando num navio, estava de partida para costear a província da Ásia. No dia seguinte, verso 3, 27:3, chegamos a uma cidade. Júlio, com humildade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. O que eu vejo aqui? Ele estava indo para a Itália, aí chegou num lugar onde ele tinha implantado igrejas. Aí ele para e fala assim para o centurião: eu preciso de ajuda, você deixa eu ir lá com os irmãos pegar ajuda? Aí o centurião, porque conviver com homem de Deus, irmãos, e com mulher de Deus, você é contagiado, não tem como. Dizem que no final da vida de Paulo, ele era preso e algemado, e tinha que trocar sempre os guardas, porque eles se convertiam. Agora, eu lendo isso aqui, como é que um homem do quilate, do homem que chegou ao terceiro céu, não tinha condição para fazer a viagem dele? Ele precisava de ajuda. Aí todo mundo começa a olhar aquele homem e começa a dizer assim: vou medir o Ever. Qual é o carro que ele tem? Qual é a roupa que ele veste? Vou medir o pastor Adilson, vou medir. É assim que erroneamente as pessoas olham para um homem e para uma mulher de Deus, comparando nós com as tranqueiras do mundo. Então, o homem de Deus e mulher de Deus não é visto pelo que ele veste, nem pelo que ele come, nem para onde ele vai, mas pela unção que ele tem com Deus. E aqui eu comecei a orar. Verso 4, o navio parte, querido, navegando, os ventos eram contrários. Diga comigo, os ventos eram contrários. Assim é a vida. Se você se tornou um cristão, você vai contra o mundo. Estão entendendo a mensagem? E quem é que está na sua liderança? E quem é que você está andando? Verso 5. Começaram a andar. Verso 6. E aí chegaram, trocaram de navio. Nos fez embarcar no próximo navio. Por quê? Se você estudar, pastor Weve, o tempo já começou a mudar. O inverno já estava chegando ali. Ventos mais fortes. Então aquele navio não dá. Vamos pegar um maior. Vamos embora nesse navio. E o apóstolo Paulo, algemado, prisioneiro, sem cometer nenhum delito, foi como prisioneiro.
Levaram ele. Vamos para outro navio. Verso 7. Começaram a enfrentar ventos contrários. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade. Se tem uma evidência, amados, se tem uma evidência que não é para você fazer, Bruna, as coisas começam, não vai, eu já até sei, já paro. Senhor, o que o senhor quer fazer? Eu estou tentando fazer aqui, eu troço, não vai. Lembra da reunião de ontem? Nós precisávamos, esse piso é o quê? Santidade. E a gente precisa, nós estamos treinando. 12 dirigentes e 10 pregadores. Só que, ok, vocês já entenderam essa mensagem? Agora vamos para o segundo treinamento. Compromisso com Deus. Ah, meu irmão, compromisso com Deus é um pouco mais embaixo. E aí não conseguia, não vai, não dá. Aí nós reunimos com os jovens casais. Eu disse, olha para o seu pastor. Porque o que eu prego, eu tenho que viver. Então eu estou mandando você fazerem determinada coisa, mas olha o que eu faço. E aí vocês vão dizer, se é pouco, se é muito. Eu olho para o meu presidente. O ponto de referência é o pastor presidente do meu ministério. Eu sei definir algumas coisas e sei descartar outras. Mas em termos de Bíblia, em termos de conduta, querido, segunda-feira de carnaval, vai lá na Adna, ele vai estar trabalhando. Terça-feira de carnaval, vai lá. Eu fundei a Adna com ele. Eu sei. E ele vai de manhã à tarde. Como eu não sou ele, só venho à tarde. Né? Então, mas eu estou segunda-feira aqui. Vocês vêm, eu estou aqui. Terça, quarta, quinta, sexta, eu estou aqui. Pastor, que dia que tem culto? Eu não tenho nada de negócio com culto. Eu estou aqui todos os dias. Eu sou pastor full time. Então, amados, navegando com dificuldade, vento contrário, chegaram a um lugar chamado Creta. Você pode estar na maior dificuldade, Deus sempre te dá escape. Quando Paulo olha o abrigo de Creta, ele diz, tem que parar aqui. Tem que parar aqui. E de repente, a mãe está olhando para o filho adolescente, para a filha adolescente, olha meu filho, cuidado com essa sua amizade, para aqui, para não sei o quê, mas a pessoa teima e vai para frente. Quando Paulo olha aquele abrigo, verso 8, continuaram, chegaram a bons portos, lugar tranquilo. Atos 27, 9. Passou tempo, queridos.
a navegação começou a ficar cada vez mais perigosa. Tem pessoas que começam a entrar numa linha de perigo. E o pastor avisa, o pai avisa, a mãe avisa, a mulher avisa, e a pessoa está indo. Está indo. Aí Paulo levanta. Paulo os aconselhou. Quem é Paulo? Prisioneiro, necessitado, precisava que alguém desse condição para ele ter o alimento dele. Aí Paulo diz: olha, eu preciso dar um conselho para vocês. E de repente você está numa vida frenética, você ganha bem, você é isso, tem uma empresa, tem não sei o que, de repente o teu líder chama você, o teu pastor chama você: olha, eu preciso te dar um conselho. Sabe o que você vai fazer? Você vai olhar para o pastor e na sua mente, no seu coração, o inimigo vai dizer: quem é ele para te dar conselho? Olha o carro que ele anda. E começa. Estão entendendo a mensagem, amados? Paulo diz, olha o conselho. Verso 10. Senhores, Paulo levanta. Se eles querendo ou não, isso é um homem de Deus, amado. Isso é uma mulher de Deus. Pode entrar o maior magnata aqui. Aliás, já entrou. Um dos homens mais ricos de Cuiabá, meu amigo. Uma fazenda dele tem 40 caminhões. Uma. Ele entrou aqui e falou assim: Adilson, eu tenho quase 60 pastores cadastrados que eu ajudo por mês. Você é o único que eu não ajudo. Tem algum problema? Eu falei: não. Você que precisa de ajuda, não eu. Você pode ter o que você for, mas você veio aqui porque você está precisando de ajuda. E eu vou te alinhar, cara. Hoje aqui, nós ficamos ali no gabinete e eu mostrei para ele. Com tudo que você tem, para onde você vai? Eu sei para onde eu vou. Posso largar essa calça preta, posso largar tudo, mas eu sei para onde eu vou. E você sabe para onde você vai? Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa. Como é que eu vou ministrar isso para vocês se eu não tivesse feito uma explanação de quem é Paulo para vocês? Porque ele está aqui, uma palavra, ademoestando. Sabe o que significa isso? Ele está tendo uma visão profética do que vai acontecer. Não é esses meia boca que vocês, a maioria aqui, que eu já tomei conhecimento da igreja aí, que sai correndo atrás de adivinhos, que sai correndo atrás de profetas, para dizer o que você quer ouvir. Paulo não, ele está dizendo, ó, a viagem vai ser trabalhosa. O dano é muito grande, o prejuízo não só para a carga, como para o navio, mas para a vossa vida. Porém, verso 11, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Quem não já viveu isso aqui? Seu pai falou para você, sua mãe falou,
teu pastor falou, mas você deu crédito para o teu amigo. Você deu crédito para um espírita. Você deu crédito para uma pessoa que não tem a mínima condição. Eu estou pregando aqui a realidade. Eu vejo pessoas com problema, Bruna, em casamento, conversando com a amiga de serviço, que não tem a mínima de condição para te aconselhar dentro dos padrões bíblicos. Por que, pastor, que o senhor fala isso? Porque lá no mundo, se você não está sendo satisfeito dentro de qualquer coisa, larga fora. Vai procurar um psicólogo. A primeira coisa que ele vai falar, está te contrariando, deixa fora. Agora, procura a Bíblia. Negue-se a si mesmo. Examina-se a si mesmo. Então, se está com problema, você precisa mudar. Não é o teu marido que tem que mudar. Não é a tua empresa que está errado. Tem pessoas, amado, que eu estou pregando aqui para cristão. Tem pessoas que não param no emprego, porque o chefe é isso, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo. Ei, está todo mundo errado, menos você. Verso 12, não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deveriam partir dali. Imagina, um navio com mais de 200 pessoas, o dono do navio, o mestre, a pessoa que entende de mar, está dizendo, quem é esse cara aí? Quem é esse prisioneiro aí? Ah, ele é um profeta. Oh, pega esse cara, prende ele lá, varão. Você não está vendo aqui, ó? Esse porto aqui, não dá para a gente ficar aqui. O inverno vai ser... Nós temos que avançar. Aqui não podemos passar o inverno no porto de Creta. E Paulo dizia, não sai daqui. Vamos ficar aqui. Não, vamos embora. Qual foi a decisão que tomaram? Ouviram o profeta? Ouviram o homem de Deus? Não. E qual é o problema da igreja hoje? Ninguém, guarde o que eu vou falar, ninguém fala assim, amanhã, segunda-feira, eu vou sair e vou pecar. Ninguém. As coisas começam acontecendo. Salmo 1. Olha, não assenta na roda dos escarnecedores. Passa rápido, sai fora deles. Aí a pessoa senta e fica lá. Ah, eu vou ficar aqui, eles estão bebendo cerveja, eu vou ficar aqui só olhando. Aí passa uma semana, sabe de uma coisa? Eu vou beber sem álcool. E vai. Quantos crentes? Irmãos, Jesus falou, ou você seja frio ou quente, porque o morno eu vou vomitar. Então, aqui, quando eles tomam a decisão, verso 14, vem um tufão de vento chamado Euroaquilão. É uma das piores tempestades. E o navio é arrastado. Queridos, aqui se passam dias, mais dias, ninguém
ali, mas a ficha começa a cair. A ficha começa a cair. Eu vou correr porque já é 20. Verso 21. Havendo tanto estado muito tempo sem comer. A primeira coisa que a gente tem que ver, porque eles começaram a ficar com medo e nem fome tinham mais. Por quê? Eu não sei se você já entrou num mar com tempestade, mas você mais vomita do que porque o troço, né? Tem pessoas que não lê a Bíblia. Então, se você não come, você é presa fácil para falsos obreiros, falsos, tudo que é falso, tudo que é mentiroso, pega você. Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido a não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora, aconselho, segundo o conselho dele, que vocês tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, somente o navio. Irmãos, eu tinha colado esse homem já faz hora. Eles estavam 14 dias, diga comigo, 14, sem ver o sol, só tempestade. Quem aqui teria coragem? E eu vou falar para você. É que vocês nunca entraram no mar. Eu já passei essa experiência só com uma corrente, eu quase morri, né? Porque eu sou cuiabano, amado. Para mim o rio Cuiabá já está grande demais. Imagina mar. Agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, a não ser do navio. Esta noite, um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. As pessoas não estavam entendendo Paulo, Weber. Ele não cometeu nada. Por que ele falou que ele tinha que ir para Itália? Aqui, Deus revela para todo mundo: eu mandei ele ir para a Itália. Nada vai acontecer com ele e quem estiver com ele também. Essa é a diferença, amados. Portanto, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer como me foi dito. Verso 27. 14ª noite. Os marinheiros presentiram que aproximava da terra. Os próprios marinheiros agora, que eram os experts, no escuro, e a coisa, eu acho que nós estamos perto da terra, joga troço aí, quantos que deu? 36 metros, joga mais, 20, nossa, o navio vai chocar, no escuro, amado. E começaram a tremer. Por quê? Eles estavam em alto mar. Mas agora, Deus permite que eles cheguem perto da praia. Mas você chegando perto da praia, aí tem as pedras, recifes, sei lá o que, né? E os marinheiros sabiam disso. Verso 29, receosos que fossem atirados contra as rochas,
Então eles começam a tomar atitude. Não é assim com a sua vida? Não é? Não é, Eduardo? Não é? Quando a gente está ali e tal, e você não quer soltar o cabo do anal. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não sei o quê, e parar e tá. Paulo disse ao centurião e ao soldado. Quando eles chegaram perto, o que os marinheiros, os caras que mandaram eles ir para lá, pega o barco, tem pouco barco. Lembra do Titanic? Vamos jogar o barco aqui e vamos livrar. Aí Paulo disse, o que vocês estão querendo fazer? Se pular do barco vai morrer. Qual é a lição hoje? Tempestade nunca foi para afastar a crente. Agora, se você pular do barco, você morre. Olha o alinhamento. Verso 31. Se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então os soldados cortaram os cabos e os bordos, largaram mão, ficaram ali, agora estavam obedecendo a Paulo. Paulo rogava a todos que se alimentassem. Hoje é o 14º dia. Espero que vocês comam para estar forte. Tendo dito isto, verso 35, pegou o pão, deu graças, partiu. Queridos, no ambiente que Paulo estava, no escuro, o navio já querendo quebrar tudo, e o cara preocupado com o outro, come, não sei o quê. Isso é o perfil do cristão. Enquanto você não tiver esse Espírito Santo habitando em você e dizendo, e matando o seu egoísmo, matando o seu orgulho, dizendo, olha, você já tem um pouco de mim, alimente, suporta os mais fracos, alimente eles, não deixe ele morrer. Lembra da pregação do domingo passado? Tira a atadura. Jesus vai lá, ressuscita Lázaro, mas mandou a igreja tirar a atadura. Verso 39. Quando amanheceu, apareceu o sol, olharam a terra. Imagina você, passou 14 dias, agora você vê a terra. Avistaram uma enseada onde havia uma praia. Então consultaram entre si se não podia encalhar ali o navio, cortando os cabos e as âncoras, deixando que ficasse no mar. Soltaram também as amarras e o leme, pastora, solta o cabo da nau. Depois de 14 dias de sofrimento, de direção errada, agora eles resolvem soltar o cabo da nau. E, alçando a vela para o vento, dirigiram-se para a praia, dando, porém, num lugar. Então aí, Wever, eu estou vendo a praia, agora deixa comigo, eu vou levar. Quando eles estavam poucos metros da praia, veio, não sabe de onde, uma corrente quebrou o navio ao meio. Porque Paulo tinha dito que todas as cargas se perderiam
inclusive ao navio. E aí? O que eu aprendo? O que você veio aqui hoje, nessa igreja? Você nunca passou por uma falência? Você nunca passou por um casamento errado? Você nunca passou por uma adversidade, pela perca de um filho? E aí? Às vezes, Deus permite, porque tem pessoas que há uma necessidade de trabalhar, e essas pessoas que estavam todas ali, precisavam de uma lição. Tinha um homem ali, de Deus, no meio de 200 e poucas almas, sem um entendimento com Deus, dizendo: não vai para cá, não faça isso, não sei o que, papá. Aí viram a praia: não, vamos embora. Quebra tudo. E aí? Olha o passo seguinte. 42. O parecer dos soldados era que os presos deveriam ser mortos, para que nenhum deles fugisse nadando. Quando quebrou o navio, os soldados disseram: eu chego até lá, mas se eu chegar lá, e se um preso desse se salvar, eu vou ser morto. Era a lei. Era a lei dos romanos. Vão matar todos os presos, inclusive Paulo. Querido, quantas pessoas estão dentro da igreja como assassino de alma, achando que ela está salva? É isso aí. Dói meu coração quando eu olho a Assembleia de Deus, quando eu vejo uns batistas, uns presbiterianos se orgulhando: olha, nós vamos ser salvos. O céu é lugar de surpresa. Nenhum religioso entrará no céu, querido. Nenhum. Pastor, lê Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 3 diz: pensa nas coisas do alto. Mortifica a sua carne e deixa o Espírito Santo te conduzir. Aí você vai ser salvo. Aqui, Atos capítulo 27, versículo 42. Os soldados, perto da praia, falaram: nós vamos ser salvos, vamos nadar, mas nós não podemos deixar ninguém vivo. Verso 43. Isso aqui é a igreja de Cristo. O centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso. Ordenou que os que soubessem nadar fossem primeiro. Cara, como eu amo esta pregação. Tem pessoas que você bate o olho e fala assim: vai ser salvo, faz tudo certinho, sabe nadar, não vai correr risco nenhum. Deixa eles nadar, eles já entenderam o evangelho, a coisa está fluindo. E eu sou pastor, amado, tem 13 anos aqui. Então eu vejo equipes e mais equipes. Eu vejo umas que,
vem aqui, pega o microfone aqui, chega assim, ó, pessoal, eu precisei mudar. Eu era assim, eu era assado, eu precisei mudar. E eu começo a glorificar a Deus. Oh, Senhor, obrigado, porque o Evangelho está mudando vidas. Quem sabe nadar, vai. E agora ficou os deixados para trás. Alguém já assistiu aquele filme? Está aí o filme, ó, verso 44. Será que tem aqui o Nádia na Goiânia? Quanto aos demais, olha, irmãos, começa a olhar do lado, aí vocês vão ver. Quanto aos demais, uns em tábuas, outros em destroços do navio. Senhor, por quê? Por que isso? Por que o Senhor escreve isso? O Espírito Santo me ajuda. Eu sou assembleando, o Senhor tem que me dar uma... Madeira representa o homem. Tem pessoas, amado, como é difícil essa pessoa largar o mundo. Ela está dentro da igreja, mas a salvação dela, se Jesus voltar hoje, irmãos, então tem uns que vai grudado em tábuas, não tem mais força. Grudado na madeira que representa as coisas, vai pela misericórdia. E outro mais agravante ainda, que vai nos destroços do navio. Quem sabe desse navio não tinha alguma, né? Será que não tinha, né? Alguma coisa ali de valor? Isso é igreja, amados. Mas Deus falou para o apóstolo Paulo. Como ele fala para mim, como ele fala para qualquer pastor. A sua missão é pregar o Evangelho. Quem salva sou eu. Por isso que eu, sabe, eu soltei o cabo da nau, porque eu vejo e falo, meu Deus do céu, quando que vai se converter? Tem mais de 10 anos que não se converte. Aí eu vejo uma pessoa que adentra, e 1 ano de crente, já quer pregar, louvar, cantar, e a pessoa está indo, está crescendo, está isso, está aquilo, e o Espírito Santo fala assim, ó, Jesus escolhe. O Espírito Santo, irmãos, Efésios 4, o Espírito Santo capacita. E Deus julga a obra de cada um. São 6 tipos de obra. 3 vai queimar madeira, feno e palha. Tanta coisa na igreja, tanta coisa no mundo. Um abençoado entrou esse dia aí com uma rifa para mim. Falei, ai meu Deus do céu. Pastor, o senhor não gosta de rifa? Falei, essa coisa aí, amados. Eu estou 13 anos aqui nessa igreja, orando para comprar um terreno. Faz rifa.
Irmão, é 10 milhões. Eu vou rifar quem? Aí Deus levanta uma pessoa, chega aqui e fala, pastor, está aqui 1 milhão. Não é? Aqui atrás, onde você vê aquele Adna para frente, é o nível do terreno do lado. Claudomir me ajudou aí, né, varão? Sexta-feira. Ah, o muro vai cair, a parede vai cair. Nós fomos lá. Quantos? 15 mil reais. Falei, irmãos, a gente precisa de 15 mil reais. Fica na brecha aí que Deus vai te abençoar. Terminou. Desse lado aqui, começou a cair também. Falei, meu Deus do céu, cara. Orçamento, 4 mil reais. Eu falei para a Fátima, falei, não tem jeito, é dia 28 de fevereiro, da onde eu vou arrumar 4 mil reais? Senhor, a obra é tua. Tem uns irmãos aí que estão querendo ser abençoado, abençoa ele e eles devolvem o dízimo. Vamos combinar assim? E Deus foi e honrou no dia 28 de fevereiro, dízimo de irmãos que não dá de você esperar. Isso é obra de Deus. Então, amados, hoje foi falado de um homem que ele foi conduzido, Deus colocou ele no meio de um navio, só que eu pulei uma pessoa que estava com ele. Você sabe o nome, varão? Já estudou? Não? Já preguei sobre ele. Olha o nome do abençoado, vocês nunca mais vão esquecer. Aristarco. O pessoal aqui antigo sabe. Esse homem, quando Paulo chega na Macedônia, ele gruda no Paulo. Todo ministério de Paulo, ele anda com Paulo, e Paulo vai ser preso lá em Roma, e ele fica visitando a prisão, até Paulo morrer. O que Aristarco representa para você, amados? Deus levanta companheiros de oração. Deus levanta pessoas para estar ao seu lado. Eu não sei como é que você vai ser salvo. Não é meu papel. Se você vai a nado, se você vai grudar numa tábua, se você vai pegar os destroços aí, mas uma coisa é certa: se você ficar aqui neste lugar, nós vamos te incomodar a você orar e a você desejar o céu. Eu prego todo domingo, não é, Adelar? Todo domingo. Tem um tempo com Deus, tem uma agenda com Deus, tem um tempo com a sua família, e depois você vai trabalhar, vai estudar, vai fazer o que se quiser. Mas, criatura, tire um tempo para você comer, senão você não vai ter força para chegar na praia. Vamos ficar em pé, amados. Krishna, como que é? Meu Deus, esqueci. Cris. Vem cá, Cris. Pode vir o louvor também. Vou mandar você soltar o cabo da nossa, está muito seguro nesse cabo aí. Sabe louvar ele? Veio lá do Parque Cuiabá, se não souber, assembleando.
Vamos lá, Thaís. Vamos começar com Cabo Danal e depois deixa o Espírito Santo conduzir. Esse pessoal é assembleano? Os dois? Não. Um é? Ah, coitado do Batista, veio hoje. Carnaval, rapaz. Queridos, antes de nós começarmos o louvor, eu não sei como é que está a sua vida, não sei em que tipo de vento você está, se está no Bom Portos, aquele ventinho suave, ou se o vento está contrário, mas a hora que você ouvir esse louvor, o Espírito Santo de Deus vai dizer: deixa na minha mão, eu sei aonde eu quero te conduzir. Não pula do barco, não pula do barco. Seja uma pessoa Gabriel, Atos 20, 12 eu acho. Seja uma pessoa guiada. 22. Seja uma pessoa guiada por Deus. Seja uma pessoa impelida pelo Espírito Santo. Essa é a mensagem de hoje. Eu gostaria de convidar a pastora Isabel com a Adriana a vir aqui à frente. Esse eu estou convidando, o resto, se quiser vir, venham. Porque Deus está conduzindo vocês. Fique tranquilo, fique tranquila.